em comemoração à Semana Mundial em apoio ao aleitamento materno, ao Agosto Dourado. Essa aula de yoga é uma aula especial para mães que amamentam. Então, nós vamos iniciar a aula acalmando, nos conectando com a gente mesma, que é uma coisa bem difícil, bem complexa para mães no pós-parto, mães que amamentam, né? A gente está sempre nessa troca, nessa doação para o filho e é bem difícil termos momentos só para nós. Então eu proponho fechar os olhos, começar a acalmar a respiração. Percebe a tua respiração, percebe o ar entrando pelas tuas narinas, preenchendo os teus pulmões e depois saindo e esvaziando completamente. Então abre espaço, abre teu coração, deixa a coluna bem ereta, afasta as vértebras, relaxa os ombros para trás e para baixo. E percebe a tua respiração, inspira e expira pelo nariz. Agora pode colocar a mão esquerda no centro do peito, a mão direita, próximo ao diafragma, né, um pouco acima do umbigo. Inspira e deixa o ar entrar no peito, abre o peito. E depois leva o ar lá para baixo, levando o abdômen um pouco para frente. E expira e esvazia de baixo para cima. Então leva o umbigo em direção às costas e depois esvazia o peito. Inspira, enche o peito. Depois deixa o diafragma descer, o abdômen vai lá na frente. Expira, esvazia de baixo para cima. Inspira de cima para baixo. E expira de baixo para cima. Inspira de cima para baixo. E expira de baixo para cima. Inspira de cima para baixo. E expira de baixo para cima. Agora pode soltar as mãos sobre os joelhos. A gente vai começar a aquecer o corpo, mobilizar as articulações. Então começa movimentando a cervical, no ritmo da respiração, inspirando e expirando. Inspira e expira. Vai passando mais devagar, se sentir que tem algum ponto tenso, dolorido, como se o movimento fosse dissolver essas tensões. Então, presta atenção, dá atenção a essas regiões que estão mais necessitadas, mantendo a respiração fluida e mantendo o movimento no ritmo da respiração. Finalizando o centro, agora troca o sentido, a mesma coisa para o outro lado. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Mesma coisa, passa mais devagar, se tiver algum ponto tenso, dolorido, dando atenção às regiões mais necessitadas do teu corpo. Última vez. Finaliza no centro, agora a gente vai movimentar os ombros. Então coloca as mãos sobre os ombros, inspira, eleva os ombros e abre o peito. E expira, abaixa e fecha. Inspira, eleva e abre, expira, abaixa e fecha. Inspira, eleva e abre, expira, abaixa e fecha. Inspira e expira.
Finaliza e troca o sentido. Inspira, abre, eleva, expira, fecha e abaixa. Inspira, abre, eleva, expira, fecha e abaixa. Abre bem o peito, vai soltando os ombros, mobilizando bem as articulações dos ombros, que é uma região que é bastante requisitada, né, durante a amamentação, durante o pós-parto, aí tem que segurar o bebê por longos períodos. E agora a gente vai levar as mãos lá na frente, o polegar vai no centro da mão, a gente fecha as mãos e movimenta os punhos de dentro para fora, de fora para dentro. Pode soltar um pouquinho, apoia as mãos novamente, se organiza, mantenha-se numa posição que seja confortável. Agora a gente vai movimentar a coluna. Então a gente vai começar o movimento lá pela pontinha do cóccix. Então visualiza lá que o movimento iniciou lá e vai subindo, a gente vai estender toda a coluna, vai abrindo espaço até afastar aqui o queixo do peito, estende a cervical. E agora a gente vai arredondar toda a coluna na expiração. Então leva o queixo lá no peito e arredonda da cervical até a pontinha do cóccix. Inspire, cresce, estende do cóccix até a cervical e expira, arredonda da cervical até o cóccix. Inspire, cresce, relaxa os ombros e expira, arredonda, traz o cóccix para dentro, o queixo vai lá no peito. Inspire, cresce, relaxa os ombros, afasta o queixo do peito e expira, arredonda. Inspira, cresce e expira, arredonda. Inspira, cresce e expira, arredonda. Inspira, cresce e expira, arredonda. Agora a gente vai finalizar aqui no centro e a gente vai movimentar a região da pelve, a região do assoalho pélvico, né, que também precisa se recuperar aí depois da gestação, depois do parto, principalmente se o parto foi vaginal. Então a gente só vai deslocar o peso e perceber, né, essas regiões da pelve. Então a gente desloca o peso lá pro lado esquerdo, lá em direção ao cóccix, lado direito, isquio direito e pubis. Percebe, vai massageando aí a tua região pélvica. Inspira lá na frente, abre o peito, expira lá atrás, fecha. Inspira, abre, expira, fecha. Percebe teu peso se deslocando pela base da tua pelve. Finalizou? E pro outro lado, a mesma coisa. Inspira, abre o peito, expira, fecha. Deslocando o peso de um lado para o outro, de frente para trás. Finaliza aqui no centro. Agora a gente pode estender as pernas lá na frente. Movimentar um pouquinho os joelhos. Flexiona, estende os joelhos. E agora os tornozelos. Pula e puxa os pés. E aí faz movimentos circulares de dentro para fora com os pés. E de fora para dentro. E aí, aquecemos todas as articulações. Agora a gente vai, né, se voltar de novo, assim, nessa conexão com a gente mesmo, com o nosso corpo, se voltando mais para dentro. Durante toda a prática esse é o objetivo. Então a gente vai aquecer as mãos,
fechar os olhos, colocar as mãos sobre os olhos, movimentar os globos oculares para cima, para baixo, direita, esquerda, um círculo no sentido horário, círculo no sentido anti-horário. Agora pode abrir os olhos, ainda com as mãos sobre eles, olhar para cima, para baixo, direita, esquerda, um círculo no sentido horário, um círculo no sentido anti-horário. Com as pontinhas dos dedos, vamos fazer um movimento circular, massageando toda a região da testa, têmporas, desliza até as mandíbulas, volta, abre lá na testa e aí vai pro couro cabeludo, pontinha dos dedos, massageando, desliza lá pela nuca, pescoço, puxa um pouquinho a pele do pescoço, massageia os ombros. Vai fazendo um carinho no teu corpo, no teu templo. Esse corpo aí que te proporciona tantas coisas, te carrega pra lá e pra cá. Carrega o teu bebê, continua carregando. Então faz um carinho até os pés. E agora a gente vai fechar os olhos, com as mãos voltadas para baixo. Vamos entoar o mantra Om por uma vez na expiração. Então inspira bem profundo. A gente vai inspirar e levar os braços, olha lá entre as mãos. Expira, desce com as mãos lá na frente, alongando a lombar, olha lá na frente. Não arredonda a coluna agora, tenta encaixar os ombros e olhar lá pra frente. E aí pode caminhar com as mãos um pouquinho pro lado esquerdo, tenta alinhar aí os braços, empurra o quadril direito para baixo, o braço direito para longe, abrindo espaço na lateral direita do tronco. Olha lá, entre as mãos. E agora caminha para o teu lado direito, alinha as mãos, empurra o quadril esquerdo para o chão, olha lá, entre as mãos. Volta para o centro, vai com as mãos lá atrás e agora abre o peito, afasta o queixo do peito. Volta devagar. Agora a gente vai colocar a mão direita no centro do peito, a mão esquerda sobre a mão direita, puxar a pele do peito, do pescoço para baixo, vai abrir a boca e depois estender a cervical e lá em cima vai fechar a boca. Fecha a boca, vai alongar a fáscia do pescoço. A cada expiração, puxa um pouquinho mais. E solta. Agora a mão direita sobre o ombro esquerdo, mão esquerda sobre o ombro, sobre a mão direita. Puxa um pouquinho para baixo. Vai olhar para o lado direito, abrir a boca e depois estender a cervical. E lá em cima vai fechar a boca. E fecha. Alongando aqui a fáscia, esternocleidomastoide. A cada expiração, alonga um pouquinho mais. E volta devagar. Agora a mão esquerda sobre o ombro direito, mão direita sobre o ombro esquerdo, sobre a mão esquerda. Puxa para baixo, olha lá para o lado esquerdo, abre a boca, estende e depois fecha a boca. Alongando essa região. E agora volta para o centro. Agora a gente vai cruzar os dedos, entrelaçar os dedos, colocar lá atrás da cabeça, fechar os cotovelos, puxa um pouquinho para frente. Mantenha a coluna ereta, só puxa a cabeça para frente. Volta devagar.
Agora a mão esquerda vai lá do lado esquerdo, mão direita na orelha esquerda e puxa. Baixa esse ombro esquerdo, direito também. Olha pra frente. Volta pro centro, mão direita do lado direito, mão esquerda sobre a orelha direita. Olha pra frente, puxa a cabeça pro lado esquerdo, relaxa os ombros. Volta. Agora vamos dar um abraço, mão direita, mão esquerda. E a gente vai, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. A gente vai inspirar, crescer a coluna e na expiração torcer pro lado direito. Olha lá sobre o ombro direito. Inspira, cresce, expira, retorna. E vamos trocar. Agora mão direita vai por baixo, mão esquerda por cima. Inspira, cresce, expira, torce. Olha lá sobre o ombro esquerdo. Inspira, cresce, expira, retorna. Agora a gente vai entrelaçar todos os dedos lá atrás, nas costas. Deixar só os indicadores estendidos. Pode apontar os dedos para baixo primeiro. Passa o queixo no peito. E depois vai aproximando mais o queixo no peito até ficar paralelo ao chão. Desce a testa em direção ao chão. Não precisa encostar a testa lá. Se for possível, vai trazendo os braços mais para cima. Se for possível agora, sobe só com a força do abdômen. Então, umbigo nas costas e sobe. Se não for possível, coloca as mãos no chão e ajuda, auxilia o corpo a retornar. A gente vai voltar aqui pra frente. Cadê lá? A gente pode usar uma faixinha agora. A gente vai colocar a mão direita lá por cima, mão esquerda por baixo. A gente vai tentar encontrar as mãos. Se encontrar, tudo bem, afasta o queixo do peito. Se não encontrar, a gente pega uma faixinha. Pontas da faixinha e vai tentando aproximar ao máximo possível as mãos, afasta o queixo no peito. E depois troca a mesma coisa do outro lado. Agora mão esquerda, mão direita, se for possível, encontra as mãos, puxa. Se não for possível, utiliza a faixinha. Alonga, depois solta. Agora o último movimento, joelho esquerdo bem voltado para frente, joelho direito sobre o joelho esquerdo, alinha, organiza. Então a perna esquerda foi por baixo, o braço esquerdo vai por baixo, braço direito por cima. A gente pode entrelaçar totalmente aqui os braços e unir as palmas das mãos, ou só as costas das mãos vão se unir. As costas das mãos se unem, a gente vai elevar os cotovelos e baixar os ombros, afastando mais as escamas. Vai manter o olhar lá no horizonte. Cada um dos olhos vai olhar por um dos lados das mãos. Respira aí. Depois inspira, eleva um pouquinho mais os cotovelos e expira, desfaz. Agora a gente vai trocar. Aqui o cruzar das pernas, direita por baixo, esquerda por cima, alinha os joelhos, direita foi por baixo, braço direito vai por baixo, assim ou assim, como for possível. Então empurra uma mão contra a outra, ou as palmas das mãos, ou o dorso das mãos, eleva os cotovelos, baixa os ombros, olha lá no horizonte cada um dos olhos por um dos lados das mãos. Inspira, cresce, eleva mais e expira, desfaz. E agora a gente vai fazer um relaxamento. Então a gente vai deitar. Então primeiro a gente deita, abraça as pernas, embala para um lado e para o outro, faz um círculo no sentido horário, círculo no sentido anti-horário. Estende as pernas. Antes de se posicionar no Shavasana, para o relaxamento, a gente vai pôr as mãos por baixo aqui dos quadris e empurrar os cotovelos para dentro, fazendo com que o peito se abra, vai levar mais o topo da cabeça no chão.
pontinha do pé. Alonga, abre o coração, abre o peito. Vem, volta. Entrelaça os dedos atrás da cabeça, puxa um pouquinho. E depois com as mãos entrelaçadas, estende. Estende os braços, estende as pernas. Inspira e expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Mais uma vez. Agora posiciona as palmas das mãos voltadas para cima, os braços ao longo do tronco. Deixa os pés penderem para as laterais. Pode se cobrir, colocar uma meia. Nesse caso a gente não tirou, mas normalmente a gente faz sem meia. Fecha os olhos, deixa as pálpebras pesarem sobre os olhos. Agora é só relaxar, então relaxa o ponto entre as sobrancelhas, as têmporas, as mandíbulas, a língua dentro da boca. Relaxa todo o couro cabeludo, pescoço, ombros, braços, antebraços, punhos, mãos e dedos das mãos. Relaxa toda a coluna, vértebra por vértebra e toda a região paravertebral. Relaxa o peito, abdômen, os quadris, os glúteos, coxas, joelhos, pernas, tornozelos, pés e dedos dos pés. Todo o corpo bem relaxado, entregue ao relaxamento, sem peso. 3 respirações. E agora vai despertando o teu corpo devagar, fazendo pequenos movimentos com os punhos, mãos e dedos das mãos, tornozelos, pés e dedos dos pés. Pequenos movimentos com a cabeça, girando de um lado para o outro, levando o queixo em direção ao peito e afastando. Flexiona os joelhos, apoia os pés no chão, embala para um lado e para o outro. Até as pernas penderem para o teu lado direito, deita um pouquinho sobre o lado direito. E mentaliza teu sankalpa, tua resolução interior, uma frase curta, positiva, afirmativa no momento presente. Repete ela mentalmente por 3 vezes. Um exemplo: está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. E mantendo os olhos fechados, com a ajuda das mãos, vai se colocando numa posição sentada, uma posição confortável, com a coluna ereta, os ombros relaxados. As palmas das mãos agora voltadas para cima. Nós vamos novamente entoar o mantra Om. Então inspira bem profundo. Pode engolir saliva, fazer uma respiração completa e abrir os olhos. Agora as palmas das mãos vão no peito, leva a cabeça ligeiramente em direção às mãos. Namastê.